Oi, gente, a paz do Senhor. Eu acordei hoje, né, com os planos de gravar outros vídeos para vocês. Aí eu disse assim, eu vou gravar esse e esse. Só que algo que acontece de vez em sempre, que vocês sabem, né, que o Espírito Santo, ele sempre muda meus planos. E glória a Deus, porque os planos dele são sempre melhores do que os meus. E eu acordei e ele estava ministrando ali antes mesmo de eu levantar, falando sobre algo que tem acontecido esses últimos dias. Um espírito que tem atuado assim nitidamente. E eu sempre converso com algumas pessoas sobre este assunto e ele começou a falar. E aí, enquanto eu me arrumava, ele disse, grava esse. Eu falei, tá bom, eu vou gravar, porque ele manda e eu obedeço. Se tem um espírito que tem atuado estes últimos tempos, que dá para perceber nitidamente, é o espírito do engano, um espírito assim de encantamento que tem cegado as pessoas. E isso é bem visível, principalmente nessa época de final do ano. Lembra que eu falei para vocês que Deus usou uma irmã para impor as mãos sobre mim e liberar o dom de discernir os espíritos? Ali foi em 2015, 2016, mais ou menos. E nesse dia, na verdade, aconteceu algo que Deus revelou para ela. Então, ela, direcionada pelo Espírito Santo, liberou naquele dia sobre mim o dom de discernir os espíritos, porque ela entendeu que eu precisava ter, devido ao que Deus mostrou para ela. E foi uma situação assim que estava acontecendo, Deus mostrou a ela que tinha alguém sendo usado para me encantar. Então, existe um espírito de encantamento que atua, um espírito de engano, que ele encanta as pessoas, para que as pessoas fiquem cegas. E quando ela começou a falar, o Espírito Santo mostrou para ela quem era, ela começou a descrever, eu entendi perfeitamente quem era. E a partir daquele dia eu comecei a observar mais as pessoas, o comportamento das pessoas. E nessa época, agora até mais do que nos anos anteriores, quando eu comecei a observar isso, tem acontecido de uma forma assim muito clara, muito nítida. Esse espírito de encantamento. Nós sabemos que o diabo é mentiroso, né? Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E um dos métodos que ele utiliza para destruir alguém ou para destruir pessoas é a mentira. Ele mente, ele engana, ele encanta. E aí, quando chega essa época de final de ano, gente, eu não quero frustrar ninguém, eu não quero desmotivar ninguém sobre isso aqui, desanimar as pessoas quanto a isso. Mas eu sou muito observadora, né? E aí eu fico observando as pessoas ao longo do ano, como elas se comportam em relação a mim e como elas se comportam em datas comemorativas. E eu percebo que nessas épocas reina ali uma hipocrisia, um encantamento. A pessoa te esculhamba o ano todo, fala mal de tu o ano todo, não gosta de você, te despreza. Aí quando chega teu aniversário, oi, que Deus te abençoe, meu amor, te amo, coisas desse tipo, que eu fico assim, né, confusa. Quando eu era mais nova, não, mas depois que eu fui crescendo, né, e passando a ter entendimento sobre isso, e que o próprio Deus me deu esse dom para discernir as coisas, eu comecei a ficar observando, nossa, que estranho, a pessoa o ano todo me trata assim, não fala comigo, me despreza, e no meu aniversário me ama. Isso é super estranho. E a partir dali eu comecei a ficar com o pé atrás em relação às pessoas. Quando eu comecei a observar essas coisas, eu já comecei a recuar, a me afastar um pouco por conta disso. Eu ficava assim observando, nossa, parece que são pessoas diferentes, porque um dia anterior do meu aniversário me tratou assim, aí hoje me trata assim, aí amanhã volta tudo ao normal. Estão conseguindo captar? Outra época também que a gente percebe isso nitidamente, final de ano, essas datas comemorativas, ali, Natal, Ano Novo, a pessoa te esculhamba o ano todo, mas quando chega essa época de festa, de Natal, é nítido, para e observa em algum momento. Eu sei que é uma data que as pessoas pegam para falar de Cristo, algumas, nem todas, e eu digo que a grande maioria dessas mesas, Cristo não faz parte delas. A gente já sabe, né, já é comprovado que Jesus não nasceu nessa data. Vários teólogos aí que estudam, falam sobre isso, especialistas. Então a gente já sabe que ele não nasceu nessa data. Eu nem quero entrar nesse assunto porque a intenção não é essa. Pediram para eu gravar falando sobre isso, mas acabou que eu não gravei porque é uma data que eu não tenho o hábito de comemorar. Então, eu não sou muito de ficar falando sobre isso. Já tem muito canal aqui, muito teólogo, pessoas estudadas que falam sobre este assunto, que explicam ali para vocês de uma forma bem minuciosa acerca deste assunto aqui, do Natal, se é pagão ou se não é. Então, eu iria falar sobre, só que eu teria que estudar um pouquinho mais para falar sobre isso com vocês e não é ali a minha área.
Então acabou que eu não falei sobre isso. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Vamos voltar para o que eu estava falando. Eu quero que vocês parem e observem se essa data não tem assim nos ares. Observe a partir de agora se você não observava, mas eu observo. Eu observo que nos ares atua um espírito de encantamento. É tanto que algumas empresas, né, usam muito esse nome, a magia do Natal. Por quê? Parece que tem mesmo um espírito de encantamento que atua nesta época. As pessoas parecem que ficam encantadas, elas mudam, elas se transformam e fica aquela hipocrisia. Inclusive, eu já vi muita gente falando isso. Não, é Natal. Aí, tipo assim, a família a semana toda, o mês todo, o ano todo se matando. Aí, quando chega nessa época, não, porque hoje é Natal, a gente tem que se unir. Mas e durante o restante do ano? Sendo que o próprio Jesus, ele fala, gente, que o amor, ele não consiste em palavras, e sim em ações. Quando ele disse, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ele quis dizer assim, gente, amor não é palavra, amor é ação, amor é atitude. Então, quando eu comecei a observar essas coisas, eu passei a recuar. E são datas que eu prefiro ficar reservada na minha, não ficar cercada por conta dessa hipocrisia que eu sei que reina nessa época. Desculpa estar falando isso aqui, gente. Eu não quero frustrar você que comemora, que se reúne. Eu não quero frustrar. Eu estou falando a minha opinião sobre isso. E eu quero deixar claro para vocês aqui que eu não coloco as minhas opiniões como verdades absolutas. Se você acha que não serve para você, que não se aplica, é só você não acatar, ok? Eu estou falando para vocês algo que eu observo. Um espírito de encantamento que atua mesmo. Nessa época você vê que até o ar muda. As decorações dessa época parece que é uma coisa para tu olhar e ficar encantado. É algo que parece que tem a ver com magia mesmo. Magia não é coisa de cima, né? Então aqui em João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então aqui o próprio Jesus está falando, olha, se tu me ama, tu vai ter ações. E a ação vai demonstrar que tu me ama. Não são palavras, são atitudes, são práticas. Aí, quando a irmã falou sobre esse espírito de encantamento, quando ela falou assim sobre alguém que estava tentando me encantar, eu pensei, então de fato existe um espírito de encantamento porque você fica cega. Quer ver outro exemplo? Dentro da igreja, a gente vê muitas pessoas aí, né, que são conhecidas, são famosas, pregadores, cantores, e as pessoas estão vendo ali as práticas pecaminosas das pessoas. Estão vendo ali, às vezes a pessoa não está cometendo um pecado em si, algo assim exposto, fazendo alguma coisa assim como traição, como se misturar ali com as trevas, mas a pessoa não tem os frutos do Espírito. A pessoa briga com todo mundo na internet. Aqui tem muita gente assim, fica brigando com várias pessoas. Tem alguns ali que se destacam nessa questão de brigar. E eu não vou citar nomes porque não convém, né, gente? Eu estou aqui só dando um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Tem pessoas que brigam com todo mundo na internet, sobem no altar para dar indireta. Inclusive teve um evento lá em Camboriú, né? Tinha muitos pregadores lá renomados e vários subiram no altar para dar indiretas. Ou seja, não estavam pregando a palavra de Deus para alcançar almas, para ganhar vidas. Estavam pregando para atingir, para flechar o outro pregador que pregou no dia anterior ou alguns minutos antes da pessoa pegar o microfone para pregar. Então o alvo era atacar os próprios irmãos ali da igreja. E aí gera uma contenda, uma confusão. Não vou citar nomes aqui porque não convém de evento nem de nada, mas quem está ligado aqui sabe do que eu estou falando. Esses eventos grandes aí que acontecem lá naquela região ali. A pessoa não tem fruto do Espírito. A pessoa não é mansa, não é humilde. E o povo ali, os cristãos, idolatram. É uma coisa assim impressionante, parece que elas ficam encantadas, ficam cegas. E principalmente quando é da mesma denominação. Aí tem aquela idolatria, porque fulano de tal, pastor fulano é da minha igreja. É o pregador da minha igreja, a cantora da minha igreja, é o cantor da minha igreja. Porque é da mesma denominação. Aí as pessoas idolatram e colocam a pessoa como se fosse um deus. Eu lembro de uma vez que alguém comentou, né? Isso não foi aqui, foi lá. Sobre tal pregador. Aí eu peguei e falei assim, que eu não gostava de acompanhar, porque a pessoa ficava brigando com todo mundo na internet. E aí eu não gosto e acabou. Aí a pessoa, não, porque fulano de tal é isso e aquilo. Eu fiquei assim, meu Deus, é um espírito de engano mesmo, de encantamento que cega a pessoa.
E ela idolatra alguém que a gente percebe nitidamente que não está ali a serviço de Cristo, do Evangelho. A pessoa está com o coração cheio de ira, cheio de raiva, cheio de ódio às vezes, e o coração dela está acima da vontade de Deus. O coração dela é quem domina ela, não é Cristo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não está mais ali. A pessoa tem os dons, só que ela não tem mais o Espírito de Deus. E algo que eu aprendi, que eu tenho aprendido e entendido na palavra, sabe aquela passagem? Eu quero ler para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Às vezes a gente vê alguém que é usado, a pessoa tem dom, a pessoa tem a palavra do conhecimento, a pessoa prega muito bem, a pessoa é talentosa, canta muito bem. Aí alguém não entende, né? Olha e pensa assim, nossa, Deus está ali, essa pessoa é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. E o Espírito de Deus já não habita mais ali. A pessoa tem o dom, porque foi concedido por graça e misericórdia, o dom está ali. Mas o Espírito de Deus já se retirou da pessoa. Isso aqui pode acontecer. Eu achava que não, eu pensava, né, há um tempo atrás, que se a pessoa saísse da presença ali, que os dons eram retirados. E não é retirada. É tanto que aqui em Mateus 7, eu vou ler para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. É por isso que está escrito isso aqui. Porque muitos vão usar aqui na terra dons, talentos que Deus lhe concedeu, que foram liberados para a pessoa, mas elas não vão ser salvas. Vão executar operações em nome do Senhor. Mas a pessoa não vai ser salva. É por isso que tu vê aí um monte de gente que faz isso e aquilo, que aparentemente está sendo usado por Deus ali, só que você vê que a conduta da pessoa por debaixo do pano faz coisas que até o cão duvida. Tem muita gente assim dentro da igreja. E tu olha e fica confuso. Tu pensa assim, nossa, mas por quê? A pessoa está ali fazendo aquilo, sendo usada para revelar, sendo usada em profecia, mas por debaixo do pano a vida é toda errada. E tu sabe disso às vezes. E tu fica confuso, tu fica sem entender. Eu também pensava assim, eu ficava confusa, tentando buscar uma resposta para isso mesmo. E está aqui em Mateus 7. Vamos ler. Vamos ler aqui Mateus 7, a partir do versículo 19. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Observe, os frutos, eu falei o quê? De frutos do Espírito. É assim que você reconhece a árvore. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, aquele que obedece. Aquele que faz a vontade de Deus, não a sua vontade. Isso aqui é tão sério, eu vou falar para vocês depois. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Está falando o que aqui, gente? De operação. Pessoas que expulsaram demônios, profetizaram, pessoas que tinham o dom de profetizar, ok? Pessoas que expulsavam demônios, operação. Pessoas que realizavam milagres, ou seja, operavam milagres. Nem todo mundo que opera milagre aí que tu vê sendo usado nisso e naquilo, para cura, para operar sinais, prodígios, vai entrar no céu. Nem sempre é Deus ali. Ok? Observa isso. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então aqui, gente, olha o que está falando aqui. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse aqui é que vai entrar no reino do céu. Tem pessoas que colocam a sua vontade acima da vontade de Deus. Vão orar e falam, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Você já está indo orar já cheia do eu, cheia do ego. Está falando assim, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que seja como eu quero. Isso aqui demonstra um ato de rebeldia contra Deus. Porque a nossa vontade ela não pode, em hipótese alguma, estar acima da vontade de Deus. A vontade de Deus, essa é a que prevalece em nossas vidas. A gente não pode orar assim. Eu quero que seja assim. Não, eu tenho que respeitar a vontade de Deus. É claro que em relação a algumas coisas, eu tenho os meus gostos ali, eu tenho as minhas preferências, mas a vontade de Deus está sempre acima da minha vontade. Ela precisa sempre estar acima da minha vontade. Como eu estava falando, tem pessoas que o coração dela já são o rei. O coração da pessoa já lhe domina. E aí ela faz o que ela quer.
ela prega o que ela quer, o sermão não é o que Deus quer para aquela pessoa, para aquele culto, para aquele dia. Porque sempre que eu vou ministrar, seja aqui ou seja fora, eu pergunto, Deus, qual é a palavra que é para levar ali? Me mostre, me diga, porque eu quero que o Senhor me oriente. Eu não quero pregar o que eu quero, porque tem a mensagem que aquele povo que está lá precisa ouvir. E Deus, ele sabe, eu não sei. Mas Deus, que tem todo o conhecimento, ele sabe qual a mensagem que aquelas pessoas precisam ouvir e que vocês precisam ouvir. Então ele sempre me fala sobre isso. É a vontade de Deus que prevalece. Aí a pessoa chega no altar, começa a dar pontada, pontada, pontada. O que é isso? Ela está fazendo a vontade dela e não a vontade do Pai que está no céu. É como se Deus ele não fosse o Senhor da pessoa, é como se Deus não estivesse acima da pessoa, porque a pessoa não enxerga Deus assim. Então aqui observe, ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E ele segue, naquele dia muitos me dirão, Senhor, nós não profetizamos? Gente, não se engana, não é todo mundo que profetiza que Deus está ali. A pessoa pode estar profetizando e por debaixo do pano fazendo coisa errada e tu nem sabe. É por isso que a gente tem que ter o dom de discernir os espíritos. Eu vejo pessoas na internet profetizando e você nem sabe ali se a pessoa carrega frutos do espírito. Você não sabe, então sempre coloquem a prova. Pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa, coloquem a prova, pergunte a Deus. Quem é essa pessoa aqui, Deus? Eu posso seguir, eu posso acompanhar, eu posso continuar aqui? Pergunte, porque Deus vai te falar. Deus ele vai te mostrar. Então não se ilude com esse negócio aí de porque a pessoa está profetizando, operando sinais. Eu li alguns comentários aqui sobre isso, né? Teve um dia que uma moça me falou algo específico e aí ela citando, né? Quando ela chegou em um assunto específico, eu falei, opa, esse homem que estava aí nesse dia fazendo essas coisas, operando esses milagres aqui, tem alguma coisa errada. Já fiquei com o pé atrás, até perguntei a ela, mas eu acho que ela não viu mais para poder responder. Mas eu cismei com o negócio ali que ela falou que o homem fez, que eu fiquei assim, opa, acho que tem algo de errado aqui. E até ela mesma sentiu, ela disse assim, olha, eu fiquei um pouco assim, né, meu coração deu uma travada, ela falou algo assim, observe, tá, observe, porque às vezes, possa ser que seja Deus atuando, sim, mas possa ser que seja o diabo ali na pessoa. A pessoa não carrega os frutos, o Espírito de Deus não habita nela e ela está ali operando. Eu acabei de ler aqui para vocês que isso acontece. Então a pessoa briga com todo mundo, não gosta de ninguém, fala mal das pessoas, faz fofoca, aí depois está lá, operando e todo mundo crendo que é Deus ali. Só que o Espírito Santo de Deus já se retirou ali. E acabou. Naquele grande dia vai chegar na porta e ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tem muita gente pensando que vai entrar no céu porque tem dom disso e daquilo e não vai entrar. Tem pessoas que pensam até que vão para o céu porque não perdem um dia de culto. Isso daqui não significa que você está salvo, não. Porque assim, um exemplo, a pessoa não perde um dia de culto, mas na igreja, no caso, ela cumpre ali religiosamente. Só que em casa a pessoa não busca a Deus. Ao longo da semana é fazendo coisa errada, é fazendo fofoca, é maltratando as pessoas, não trata bem os filhos, a mulher, faz coisas terríveis que não convém nem citar aqui, mas que vocês imaginam aí os tipos de situações que podem acontecer. E acha que porque vai para a igreja de domingo a domingo, todos os dias, que vai ser salva. Não vai. A Bíblia está falando isso aqui. Então, gente, tomem cuidado com esse espírito de encantamento que está por aí e cegando as pessoas. Cuidado para você não estar acompanhando alguém que está indo para o inferno e a pessoa vai te levar junto. Por isso que eu saí de alguns meios e o próprio Deus me arrancou de outros. Eu orei muito para isso, para que Deus me tirasse de lugares, porque eu comecei a observar a hipocrisia das pessoas e eu disse, eu não quero estar aqui, porque não tem propósito. Essas mesas aqui não vão me levar para o céu. Essas mesas aqui são mesas de destruição, são mesas de mentira, de fofoca, de contenda, de briga. Eu não quero ser participante desse tipo de mesa. Não importa se a pessoa é crente há 10, há 15, há 20 anos, mas se ela não tem uma conduta alinhada com a palavra de Deus, se ela não faz a vontade de Deus, a pessoa vai para a igreja a semana toda, mas a pessoa vai para os cultos à noite, mas durante o dia serve a Satanás com as práticas, com as falas, com as ações. Então Deus não habita ali. Que a pessoa faz um monte de coisa ali que Deus não se agrada. Você acha que é bom você estar naqueles ambientes? Que é bom você seguir esse tipo de pessoa?
Observe. Então, Deus, ele é a verdade, ele é verdadeiro, ele é simples, ele é humilde. Então, quando você vê alguém com falsidade, e eu sempre tento observar se eu não estou sendo essa pessoa, que eu estou aqui na mesa com alguém, quando a pessoa vira as costas, ali não vale nada. Não confie em gente assim e não pense que Deus tem parte com gente assim. A pessoa não está caminhando para o céu, ela não faz a vontade de Deus. O coração dela já lhe governa, já lhe domina. Já é uma prática. Tem gente que é crente há anos e o povo conhece como fofoqueiro. Fulano é crente fofoqueiro, ali tem a língua grande. Tem pessoas que são cristãs e são conhecidas assim, até pelos próprios ímpios. Então, gente, vigie em nome de Jesus, porque há um espírito de encantamento cegando as pessoas. Esses últimos dias eu estou te alertando porque às vezes você está passando por isso e nem percebe, nem se dá conta. Mas agora eu estou aqui para te alertar. Seja mais observador quanto a isso. E reflita se você não está em meios assim. Pare e observe essas coisas e não se deixe enganar esses últimos dias por esse espírito de encantamento. Observe essas épocas, né? Como as pessoas te tratam ali no dia do seu aniversário, nas festas de final de ano, e como elas se comportam depois que passa. A partir de agora, tu vai observar mais e vai entender o que é que eu estou querendo falar para vocês aqui. Eu espero que você tenha sido edificado com esse conteúdo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.